Saudações a todos os irmãos e irmãs em Cristo. O que pretendo falar como tema de hoje é sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. É um título das Instruções dos Espíritos ao capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas. Desde sempre, tive dificuldades em compreender o que fosse esta fé, essa palavrinha tão pequenininha e que provoca entendimentos tão profundos quanto equivocados. Cheguei a pensar que a fé tinha o sentido de crer, acreditar, o que não traria à palavra fé nenhum sentido especial que adivinhamos, haja vista ela ser proferida por religiosos no mundo inteiro das mais diversas denominações. O termo fé chega até a ser usado como substitutivo de religião, como por exemplo, no Brasil aceita-se todo tipo de fé. O que pode ser entendido como no Brasil aceita-se todo tipo de religião. Busquei o entendimento da palavra fé como uma coisa mais forte, mais profunda, ou seja, crer ou acreditar verdadeiramente, com força, com absoluta convicção. Neste senso, a significação de fé a aproximaria de termos e técnicas usadas pela PNL, ou seja, a programação neurolinguística, da autoafirmação do tipo eu posso, eu consigo, ou então eu sei que vou conseguir, num processo de autoconvencimento, buscando dentro de si uma força psicológica para alcançar ânimo e entusiasmo para a execução de uma empreitada qualquer. Não me parece ser exato, antes seria incompleto tal entendimento, pois o objeto do desejo encabeçado por este ânimo e entusiasmo, uma vez definitivamente não alcançado, tornar-se-ia, pelo contrário, um motivador de desânimo ou então da perda da fé. Nisso mostra a pouca força desse sentimento. Houve uma situação curiosa envolvendo um médico. Um desses médicos que dedicam uma parcela de sua vida e seus conhecimentos para uma prática altruísta. Estava ele em um país africano, dando suporte àquela população sofrida, quando teve ele, sendo oftalmologista, a oportunidade de fazer um daqueles homens a voltar a enxergar. Este homem sofria de catarata nos 2 olhos e o médico fez a cirurgia nos 2 olhos para que ele pudesse voltar a enxergar. Feita a cirurgia, após a recuperação, o homem, maravilhado, percebeu que a luz voltara a seus olhos e, de tal forma agradecido, dizia ser o médico responsável por dar-lhe novamente a vista. Cria sinceramente que o doutor tinha o dom de restituir a visão aos cegos. Recebida a alta, então, o antigo cego foi-se, saiu do hospital e desapareceu por algumas semanas. Em um certo dia, este homem aparece puxando uma corda. Chamava cheio de alegria o médico que o havia operado. Só que do outro lado da corda estavam quase uma centena de pessoas, todas cegas, algumas trazidas de muito longe, a centenas de quilômetros. Este homem conduzia aquele grupo humano e queria que o médico restituísse a visão a cada um deles. Pode ser que para alguns, ou para muitos, talvez, aquele missionário pudesse ser-lhes útil, transformando suas vidas, mas certamente não para todos. Sabemos que alguns tipos de cegueira são incuráveis.
Quando este homem compreender que o médico em que ele depositava tamanha fé no sentido de crer intensamente, não poderia curar a todos, o que deve acontecer com seu sentimento eufórico, com aquela crença que aquele médico poderia devolver a visão a quem quer que seja? Fica aí uma pergunta. Buscando as palavras do filósofo brasileiro Humberto Roden, diz-nos sobre a diferença entre crer e ter fé. O sentido de crer não coincide com o de ter fé. Crer designa algo vago, incerto, nebuloso, ao passo que ter fé, fides, é ter fidelidade, estar harmonizado, sintonizado. Esta harmonização, estar harmonizado, sintonizado, significa ter alta fidelidade, independente do que se ocorre. Semelhante aos aparelhos radiofônicos de antigamente, que antigamente diziam ser de alta fidelidade, pois estes rádios tinham a capacidade de sintonizar uma estação desejada, recebendo seu sinal de forma clara, límpida. Só que com um detalhe: recebiam o sinal da estação emissora de forma límpida, independentemente da qualidade do programa irradiado. Por exemplo, um programa poderia ser sério, poderia ser um programa esportivo, poderia ser um programa de humor ou qualquer outro. Ou seja, o rádio tinha alta fidelidade para qualquer programa que se viesse a ser transmitido naquelas ondas. Sintonizar-se com uma estação que transmite maus conteúdos não me parece ser uma boa prática de fé. Ter fé em algum orientador, mestre ou guru, por mais perfeito que ele pareça ser, é uma prática perigosa, pois nos dá ensejo de sermos arrastados por caminhos errôneos. Já tivemos exemplos disso, vemos isso na televisão algumas vezes, infelizmente. Mas continuemos com o que nos fala Humberto Roden. Ter fé designa um estado de alta fidelidade ou harmonização entre a alma humana e Deus. Nesse sentido, é exata a expressão: o justo vive da fé. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Essa frase é um absurdo, mas é razoável se dissermos: quem tem fé, ou seja, a perfeita harmonização com Deus, este que tem fé será salvo. Emmanuel, na obra O Consolador, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, na pergunta 354, que diz: poder-se-á definir o que é ter fé? Então Emmanuel responde assim: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a sentença na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor.
creio que chegamos a um bom entendimento do que seja fé. Fé é uma perfeita ligação, uma perfeita harmonização, uma perfeita sintonização com o nosso Criador. Começamos, quando temos fé, a chegar no patamar de dizer: não só eu creio, mas também eu sei, eu tenho certeza que isso ocorre, apesar de tudo que estiver ao nosso alcance indicar o contrário. A fé então deve ser racional, ou seja, deve ser entendida e bem compreendida dentro dos limites de nossa capacidade, pois que a fé sem o raciocínio, ou seja, a fé cega, pode nos levar a equívocos de entendimento nesta harmonização com a divindade. Diante de nossas limitações, nossa fé pode produzir frutos bem amargos, se não regados pelo bom senso. Estes frutos são comumente chamados de fanatismo. E isso, quando aplicado a qualquer pessoa, nunca nos traz ganhos. Ouvi certa vez um pastor evangélico, em sua pregação, falando sobre a fé. Ele dizia que a fé sem razão gera o fanatismo, e a razão sem a fé produz o intelectualismo estéril. Então as duas coisas têm que sempre andar juntas. A fé está sempre ou deverá sempre estar acompanhada da razão, porque se a fé não tiver razão nenhuma, ela com certeza tende, degringola, degenera para o fanatismo. E a razão sem um pingo de fé deixa o terreno árido, as palavras duras, o raciocínio e o pensamento estéril num intelectualismo inútil. Bom, adquirindo-se a verdadeira fé, ela trará por via de consequência o brotar de novos sentimentos ou atitudes, melhor dizendo, de novas virtudes. Nos dizeres de Emmanuel, na mesma pergunta 354 do Consolador, que ele nos diz: somente com a fé na vida futura é que nos preservamos das ilusões dos gozos materiais, criamos forças para enfrentarmos as vicissitudes atuais e dispomos-nos aos sacrifícios voluntários necessários. Estas forças, às que refere Emmanuel, mais não são que a esperança viva. A fé verdadeira e ativa faz brotar em nós naturalmente outras tantas virtudes, entre estas a esperança e também a caridade. A religião católica considera a fé, a esperança e a caridade como as três virtudes teologais, ou seja, nos dizeres dos irmãos católicos. Teologal se refere àquilo que tem a ver com Deus. Estas são teologais, ou seja, a fé, a esperança e a caridade, porque Ele próprio, Deus, que nos concede, convidando-nos a praticá-los de modo cada vez mais perfeito. Bom, se já sabemos o que é fé e o que seja esperança, ou seja, a certeza que algo de bom, algo que anelamos vai acontecer proximamente ou no futuro, independente do que esteja acontecendo com nossas vidas, resta-nos saber qual é o sentido da palavra caridade. Livro dos Espíritos, questão 886. A pergunta é: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? A resposta rápida: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É a fórmula, é a fantástica fórmula C igual a BIP, ou seja, caridade igual benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Somente a fé poderá criar em nosso íntimo, em nosso coração, a fé verdadeira. Provoca a esperança viva
e a prática da caridade real. Como entendia Jesus exatamente? Como diz José, o Espírito Protetor, em Bordeaux, 1862, no Evangelho segundo o Espiritismo, inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Ela é a base, o sustentáculo de nossa reforma íntima. É a base da regeneração de cada um de nós, espíritos historicamente recalcitrantes no erro. Esta base deve ser forte, suficientemente forte para que não fraqueje aos golpes da incompreensão dos homens. Se ela, a fé, não for capaz de enfrentar o ridículo dos homens que trabalham para rebaixar-nos à sua própria condição infeliz, então a fé apresentada por nós não é efetivamente a fé verdadeira. Concluindo a questão 354 de O Consolador, Emmanuel continua e afirma: se mudarmos o foco do fim para atingir nossa felicidade, podemos alcançá-la relativamente, como exemplos dos que se sentem satisfeitos e até felizes em ambientes que, para os outros, se sentiriam extremamente incomodados e infelizes. Somente a fé verdadeira pode provocar esta sensação, esse sentimento de felicidade em ambientes tão ruins para a maioria das pessoas. E o Espírito Protetor, José, ainda afirma: a fé sincera é empolgante e contagiosa. Vê-se nos olhos, no brilho do olhar dos que são abrasados pela verdadeira fé. Com ela, as palavras persuadem. Os exemplos das boas obras arrastam os recalcitrantes e os débeis, os fracos. Com a fé, a esperança demonstrada fortalece os corações fracos do desânimo. Adverte, por fim, o Espírito José: não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingir. Precisamos sempre agradecer a Deus por nos disponibilizar este sagrado instrumento de construção de nossa fé. O Espiritismo apela para a nossa razão e nos dá condições de exercitá-la, produzindo a esperança do objetivo do autoaperfeiçoamento, da dita salvação, e produzindo as boas obras, ou seja, a prática da caridade, como consequência e como dever inadiável para o bem de nós mesmos. O Espírito Braga Neto, pela mão de Chico Xavier, escreveu em 1953: o Espiritismo é muito mais que uma doutrina para o nosso modo de crer, muito mais que um sistema de indagação da fé. Representa, acima de tudo, uma luz para o coração e para a inteligência, requisitando-nos todas as possibilidades para expressar-se em serviço aos nossos semelhantes, que no fundo é sempre socorro e assistência a nós mesmos. Que todos nós possamos compreender e adquirir esse entusiasmo em pertencer à grandiosa criação divina, brotando em nós o sincero desejo de fazer-nos recebidos por méritos na brilhante hoste da espiritualidade superior. Que nós possamos criar em nossos corações a verdadeira fé, mãe da esperança e da caridade e de todas as demais virtudes. Fiquem todos em paz.